Antes de a gente começar a ver mais JavaScript, bora só fazer um ajuste aqui na questão do scroll lateral. No caso, remover essa propriedade da lateral inteira e deixar ela somente nessa parte das mensagens. No caso, a gente vai remover esse overflow y-scroll da lateral e criar a classe lista conversas e colocar ele com a altura também de um cálculo, que seria 100% menos 145 pixels. Beleza, agora a gente vai ver um pouco de JavaScript, que para quem não manja nada é a linguagem mais famosa de programação. Ela é uma das mais fáceis e com certeza vai criar mais oportunidades de empregos. Tá, para começar, a gente vai criar um diretório chamado JS dentro da pasta src, que lá onde a gente vai guardar nossos arquivos de JavaScript. O primeiro que a gente vai criar vai se chamar script.js. Dentro dele, só a nível de a gente testar se está funcionando certinho, a gente vai chamar o alert. O alert é a função nativa do JavaScript que cria aquelas caixinhas pop-ups que a gente vê muito nas páginas. A sintaxe dele é muito simples, né? É só realmente alert dentro dele, entre parênteses do conteúdo. No caso, a gente colocou somente carregou. Aí agora a gente vai importar esse script no nosso HTML para ele poder executar. Nesse caso, a gente vai lá no final da página, um pouco antes ali do body, do fechamento do body, a gente vai chamar a tag script e no src dela a gente vai passar o endereço dela onde está a pasta onde ela está. E se a gente atualizar a página, a gente vai ver que já funcionou já com a caixinha como a gente imaginou. Os dados dentro do JavaScript geralmente são armazenados dentro de variáveis, que são exatamente isso, palavrinhas que a gente define dentro do código que vai guardar algum valor que a gente queira. No caso aqui a gente vai criar uma variável chamada nome da pessoa e dar um valor qualquer para ela, no caso nome da pessoa aqui. E se a gente colocar essa variável dentro do alert, ele vai imprimir naquela caixinha lá justamente o que a gente colocar nessa variável. A gente pode também concatenar um string com uma variável, ou seja, juntar um pedaço de uma string definida com o nome da variável que a gente definir. No caso, a gente usa o sinal de mais para fazer essa junção, que aí no caso dentro do alert vai aparecer o que você definiu na string mais o conteúdo da variável. As variáveis também podem assumir números e conseguir fazer operação entre eles. No caso, a gente vai definir dois números aqui aleatórios. Dentro do alert, a gente vai concatenar esses números e no final a gente vai concatenar a soma desses números. É importante lembrar também de que esse sinal de mais, quando está dentro de uma string, ou seja, como está dentro de aspas, ele não tem esse fator de juntar uma coisa com outra, ele é realmente só um caractere, sem efeito nenhum. Agora ele quando está do lado de fora, no caso que está entre variável e essa string, aí ele tem esse efeito de juntar duas coisas e imprimir elas juntinhas. É sempre bom evitar usar muitas expressões
dentro do alert. Sempre que for possível criar uma variável, é sempre bom criar por questão de organização e semântica do código. Com JavaScript também é possível a gente selecionar os elementos que estão no nosso HTML e tratar eles, mexer neles do jeito que a gente quiser. No caso aqui, a gente já pode apagar todas aquelas LIs que a gente repetiu e deixar só aquela primeira LI, seja só um bloco de card de conversa, que a gente vai começar a mexer em algumas coisinhas aqui, é bom deixar limpa essa parte. Para chamar um elemento dentro do JavaScript, a gente começa com o document, que é basicamente dizer que a gente vai pegar um elemento que está no documento, e a gente vai usar a função querySelector, que é propriamente dita a função que vai selecionar um elemento do documento. Dentro dessa função, a gente vai passar o que a gente quer procurar no desse documento, que no caso é a classe, ou seja, então já começa com um ponto, na mesma referência que a gente fez no CSS, e o nome da classe que a gente quer mencionar no JavaScript, que está dentro do nosso documento. No caso, é lista conversas. Dentro desse lista conversas, que é aquela nossa URL, a gente pode chamar também o inner HTML, que a gente define, né, através desse código, o conteúdo que vai estar dentro dela. No caso, a gente colocou um string que carregou, e assim que carregou o JavaScript, ele substituiu todo o conteúdo daquela div, lista conversas, para esse conteúdo que a gente quis. A gente pode também testar essas coisinhas usando o console do inspecionar elemento também. Você clicar com o botão direito em qualquer lugar, inspecionar e na aba console, você consegue testar esses comandos JavaScript para ver se acha aquilo que você quer. O legal é que ele vai mostrando dinamicamente o que ele encontra de acordo com o que você está digitando. Com HTML a gente consegue inserir não somente strings e números, mas também a gente pode inserir um próprio elemento HTML dinamicamente pelo JavaScript. No caso, a gente vai inserir aqui uma imagem que é a mesma do perfil aqui dentro dessa URL, lista conversas. Agora, em vez de uma string, a gente vai colocar o próprio elemento HTML aqui direto pelo código mesmo. Para isso acontecer de uma maneira mais certinha, em vez de aspas duplas no início, a gente vai usar o apócrife, que é o acento crase sem nenhum caractere. Quando você faz isso, ele permite você quebrar a linha dessa maneira, colocando o nosso elemento dentro dele. Um outro elemento do JavaScript também são os laços de repetições, que no caso que a gente vai usar aqui é o for. Ele, basicamente, você vai configurar um contador e você vai definir quantas vezes o conteúdo que tiver dentro dele vai ser executado até você definir onde vai parar. Isso é importante definir um ponto de parada, que quando você não define, ele fica infinitamente e pode dar uns probleminhas na nossa página. No caso, o primeiro parâmetro dele é o propriamente dito contador e por onde ele vai iniciar, no caso i igual a 0.
Esse i é igual a variável, né, como a gente criou lá anteriormente, padrão, e a gente vai definir o valor dela inteiro como 0. O outro parâmetro é a condição que ela vai continuar iterando, vai continuar repetindo. Ou seja, enquanto esse i for menor ou igual a 3, ele vai continuar repetindo o nosso código. E o último, que é o i++, que ele indica que depois de cada repetição ele vai aumentar mais 1. Ou seja, ele vai começar do 0, vai imprimir uma vez e vai acrescentar mais 1. E aí o i vai ser igual a 1. Ele vai executar o código de novo e o i vai ser incrementado mais 1. Ou seja, o i vai ser igual a 2. Assim sucessivamente até o seu limite da repetição. No caso, a gente colocou igual a 0, menor ou igual a 3. Então ele repetiria 4 vezes, começando do índice 0, 1, 2 até o 3. Para ele ir incrementando nos blocos sem substituir uma outra, a gente pode usar a expressão mais igual. Quando a gente definir somente o igual, ele meio que substitui tudo que está lá pelo conteúdo que você definiu. Agora, quando você coloca mais igual, ele entende que é para permanecer o conteúdo que está lá e adicionar esse novo conteúdo em seguida. A gente pode também chamar variáveis dentro desse nosso conteúdo ali dentro. Uma outra forma de concatenar, nesse caso onde a gente usou crase em vez de aspas duplas, é usar a sintaxe do cifrão abre e fecha chaves. Quando você faz isso, ele meio que abre uma oportunidade de você colocar uma variável ali dentro. Aí quando você coloca o nome da variável ali dentro, ele já substitui essa sua expressão por o valor da variável. No caso a gente colocou o próprio i, que é o nosso contador, então cada loop dele ele atualizou mais 1, da mesma maneira que a gente conversou de como ele funciona, do 0 até o 30.